Boa noite. Boa noite. Veja hoje no Ciência e Tecnologia. Teoria atômica de Dalton. Teoria atômica de Thomson. Experimento de Rutherford. Onda partícula. Princípio da incerteza de Heisenberg. Os primeiros passos para o estudo do átomo foram dados na Idade Clássica, com Demócrito. O filósofo acreditava que a matéria poderia ser dividida diversas vezes até chegar a uma partícula que não poderia mais ser dividida. No século XIX, alguns cientistas começaram a se questionar por que as reações químicas ocorriam e como elas ocorriam. Ainda no século XIX, concluiu-se que o estudo do átomo poderia explicar a organicidade da matéria e também as transformações químicas que ocorriam. Desta forma, foram desenvolvidas várias teorias para explicar a estrutura atômica. A teoria atômica de Dalton foi fundamental para o desenvolvimento do conhecimento atômico, pois ela serviu de base para que os cientistas conhecessem o átomo e suas características. Dalton denominava o átomo como a menor parte da matéria. Após alguns estudos, Dalton concluiu que são maciços e apresentam uma forma esférica, semelhante a uma bola de bilhar. Os átomos são indivisíveis e indestrutíveis. Além disso, o conjunto de átomos com as mesmas propriedades, tamanho e massa formam um mesmo elemento químico. Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes. O peso relativo de dois átomos pode ser usado para diferenciá-los. Uma substância química composta apresenta uma combinação de diferentes tipos de átomos. Substâncias químicas diferentes são formadas pela mesma combinação química de átomos diferentes. Em 1998, o físico Thomson realizou experimentos científicos com descargas elétricas de gases e com radioatividade sugeriu um modelo atômico. Segundo ele, como a tendência da matéria ficar neutra, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. As experiências realizadas no século XIX possibilitaram a descoberta do próton e do elétron. O modelo atômico de Thomson consistia em uma esfera carregada positivamente e que elétrons de carga positivas ficam incrustadas nela. Esse mesmo modelo foi apelidado de pudim de passas. Mais tarde, com novos experimentos, Thomson postulou que os elétrons estavam situados em anéis e esses se movimentavam em orbitais ao redor da esfera positiva. Para provar que os átomos não são bolas maciças, Rutherford realizou um experimento em que ele bombardeou com partículas alfa uma lâmina de ouro. Algumas dessas partículas foram desviadas e pouquíssimas foram repelidas. O motivo dessas algumas serem repelidas é que bateram na frente do núcleo atômico. As que sofreram desvio passaram muito perto do núcleo, pois a partícula alfa é de carga positiva e o núcleo de ouro também. Assim, o experimento de Rutherford provou que o átomo possui um grande vazio, um espaço muito grande entre os elétrons e os prótons no núcleo. Estamos com um correspondente direto da Dinamarca, um novo cientista que afirma ter descoberto uma nova estrutura atômica. Boa noite! Gente, descobrimos uma nova estrutura atômica. Estamos aqui com o cientista Bora, ele vai explicar pra gente como funciona isso, quais são as novidades. Vamos lá, boa noite, cientista! Boa noite! Eu descobri que os elétrons giram em torno do núcleo como se fosse um sistema planetário. Não tô entendendo. Os elétrons podem liberar e absorver energia. Eles liberam em forma de fóton e absorvem em forma de quântum. Ah, mas o que acontece quando eles liberam energia? O conjunto de energia formam níveis. Quando o elétron salta para um nível de energia mais afastado, ele absorve energia. E quando ele retorna para um nível menor, ele emite radiação. Gente, que descoberta foi essa? Mudou o mundo, gente. Pois é, essa nova descoberta foi contrariada pelo princípio da incerteza de Heisenberg em entrevista. É impossível você determinar com certeza e simultaneamente a posição e o momento de uma partícula no espaço. Segundo o modelo atômico de Bohr, o átomo tem elétrons que ocupam níveis de energias definidos. Já Heisenberg declarou que, ao se definir a posição
de um corpo, perdemos a noção da sua posição. Assim, não seria possível definir um nível de energia sem perder a informação da posição do elétron. A partir do princípio da incerteza de Heisenberg, um novo físico chamado Schrödinger definiu que seria mais apropriado que existam regiões ao redor do núcleo onde a probabilidade de achar um elétron é maior. De acordo com esse novo modelo atômico, o elétron partícula-onda, que se movimenta no espaço, mas estará com maior probabilidade no interior de uma esférica concêntrica, um orbital. Devido à sua velocidade, o elétron permanece dentro de um orbital, assemelhando-se a uma nuvem eletrônica. A luz se comporta de maneira dual, ora como partícula, ora como onda. Os elétrons se comportam da mesma maneira, segundo Broglie. O físico afirmou que a todo elétron em movimento está associado uma onda característica. Segundo os conceitos de Broglie, o movimento de um elétron se apresenta associado a um dado comprimento de onda. Ele estabeleceu, então, uma forma para calcular o comprimento de onda. Essa dualidade torna possível uma compreensão mais abrangente da natureza do átomo, bem como das ligações químicas por eles estabelecidas. Bom, esse foi o Ciência e Tecnologia de hoje.